Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Jovem Advocacia Pod, que é da APAC. E eu, Larissa Nascimento, vice-presidente da associação, quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez em mais um episódio desse podcast tão importante para a associação e que acaba abraçando a Jovem Advocacia, é o espaço do jovem advogado, aqui, junto a nós, a associação, e junto a toda a advocacia. Hoje, nós vamos falar sobre uma pauta muito importante, que é o 5º Constitucional. Estamos em meio à eleição do 5º Constitucional do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e vamos entrevistar um dos candidatos, hoje aqui, concorrendo para o 5º. Hoje o doutor Mário Basílio estará com a gente e estaremos também aqui com a doutora Janaira, que é jovem advogada e também tem muitas dúvidas, quer conhecer o 5º, quer saber sobre e quer conhecer o candidato, né, para fazer a melhor escolha. Então, primeiramente, sejam todos bem-vindos, agradeço a cada um de vocês pela presença e vamos iniciar aqui um bate-papo muito legal sobre o 5º. Doutora, você sabe sobre o 5º, sabe do que se trata? Bom, eu, como muitos dos demais jovens advogados, primeiro vou me apresentar, né? Me chamo Janaira Lopes, sou jovem advogada. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite da APAC, que está sempre se mostrando à frente, trazendo essa relação institucional do advogado com as outras instituições e trazendo também esse grande nome, né, grande evento da nossa advocacia, que é o 5º Constitucional. Eu tenho muitas dúvidas, assim, como os jovens advogados, ou até outros advogados também, que ficam um pouco a par da questão do 5º Constitucional, dos trâmites. Eu bem sei que o 5º Constitucional é uma regra da Constituição, né, que reserva esses cargos, tanto para os membros como dos advogados, como o Ministério Público, para oxigenar mais o judiciário. Mas eu gostaria de saber mais, aqui é uma oportunidade, para que o senhor explicasse para a gente, trazesse mais esclarecimentos, o passo a passo de como é feito o 5º Constitucional e também essa escolha. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre isso. Estou muito feliz de estar aqui na presença de vocês. Obrigado, doutora Janaira, doutora Larissa. Agradeço imensamente à APAC por esse convite. Espero contribuir, esclarecer algumas dúvidas, trazer um pouquinho aqui da minha experiência, da minha vivência. O 5º Constitucional realmente é uma forma de equilíbrio dos tribunais, é uma forma de inserir naquele colegiado desembargadores, magistrados ou julgadores com visões e vivências, experiências diferentes, né? Então, acredito que o 5º Constitucional, principalmente quando proveniente da advocacia, ele está mais próximo do cidadão, ele tem aquela vivência, ele sente as dores, ele já teve uma experiência profissional de no mínimo 10 anos, que é uma das exigências para essa candidatura. Ele tem que ter uma reputação ilibada, então ele tem que ser uma pessoa realmente ética, de trabalho decente e tem que ter um notório conhecimento jurídico. Então, diante dos candidatos e especificamente trazendo aqui para o cenário do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, a gente teve, inclusive, que antecedeu agora esse edital 0125 da OAB Piauí, uma discussão no STF sobre a quem pertenceria essa vaga. Esse 5º Constitucional deve ser destinado a que instituição? E por que isso? Eu acredito que pode ser do interesse de muita gente entender de onde veio essa discussão. O 5º Constitucional que está sendo disputado nesse momento, ele é proveniente de uma ampliação das vagas do tribunal. Então ele não é por causa da aposentadoria ou afastamento de qualquer desembargador, mas houve uma ampliação do tribunal. Então nós tínhamos 20 vagas, que divididas por 5 dá exatamente o número de 4. Com a criação da 21ª e 22ª vaga, qualquer fração acima que dividida por 5 não seja um número inteiro, ele já vai ser destinado ao 5º Constitucional. Então, tínhamos 20 vagas, dividido por 5, 4 vagas. Então, temos no Tribunal de Justiça hoje 2 representantes do Ministério Público e 2 representantes da OAB. Com essa divisão, com o 4, alguma coisa, que é a divisão que dá dos 22, então, uma dessas vagas era do 5º. Então, com a ampliação, surgiu aquela questão de quem é a vaga, Ministério Público ou da OAB. Então, após muita análise, muita discussão entre os ministros do STF, o placar terminou em 8-3
para ser uma decisão discricionária do tribunal quando da ampliação do quórum. Então, quando o tribunal amplia o número de desembargadores e esse número chega a mais uma vaga de quinto constitucional, é uma decisão do tribunal destinar se OAB ou Ministério Público, e assim decidiu o Tribunal de Justiça ainda lá atrás que essa vaga seria da OAB. Portanto, edital aberto, a vaga está a ser ocupada pelo próximo advogado e teremos algumas etapas até que isso se concretize. A primeira delas vai acontecer no dia 22 de setembro, é uma eleição aberta, onde todos os advogados e advogadas vão ter a oportunidade de entrar no site, vai ser uma eleição online, e escolher até 12 candidatos. Então você pode votar em um do seu agrado, 2, 3, 4... Até 12 eu tenho escolha de escolha. Isso. Uma pessoa me perguntou, posso votar 12 vezes na mesma pessoa? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Mas é uma eleição extremamente confortável para o candidato. Porque ele olha aquela lista, ele vê amigos, ele vê colegas advogados, ele vê pessoas extremamente preparadas. E você não está disputando contra elas, né? Você troca ideias, você soma, você consegue fazer uma caminhada conjunta. Você não precisa disputar voto a voto. Não. Então você gosta de uma pessoa tal? Gosto, vou votar nela. Mas me ouça, quem sabe você também não possa votar em mim também. Então, assim, é interessante isso. É uma eleição realmente muito, muito diferente. Superada essa etapa, Janaíra, da escolha dos 12, da formada essa lista, o Conselho Seccional da OAB Piauí vai escolher mais 6. E da mesma forma, cada conselheiro pode votar em até 6. Então, os 6 mais votados, aí sim é formada a lista sêxtupla, que é o último ato desse processo eleitoral que acontece na OAB Piauí. Fechado isso, eles enviam essa lista ao Tribunal de Justiça, que marca uma sessão administrativa para também cada um dos, hoje, 21 desembargadores votarem em até 3. Então, também os desembargadores podem votar ou não em mais de um. Então, votam em até 3. Os 3 mais votados, aí sim, formam a lista tríplice, que é enviada ao Poder Executivo Estadual, e o governador do estado seleciona uma daqueles candidatos para ser o próximo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí a ocupar a 21ª vaga criada ainda no ano de 2024, que ficou um processo suspenso por esse período inteiro até que isso fosse esclarecido. Muito bom, excelente explicação, muito boa. Acho importante, né, que esse processo seja divulgado, né, a advocacia. Muitos desconhecem de como funciona o quinto constitucional. Eu confesso que na última eleição do quinto para o TRT, eu também estava nesse mesmo lugar de o que é que eu vou fazer aqui. Quando eu descobri que eram 12 pessoas que eu podia votar, eu disse, nossa, eu descobri no dia, na hora de votar, inclusive. E realmente assim, é muito importante. Então, fico até feliz, né? Porque a gente fica nessa incumbência de informar a sociedade. E a sociedade também precisa saber do que se trata, porque é um representante da sociedade no tribunal. E também, principalmente a advocacia, porque precisa fazer a melhor escolha. E para escolher, precisa saber o que está fazendo, né? E também quero ressaltar a importância que termos um representante da advocacia no tribunal, né? Foi isso que o legislador quis, né? Quando instituiu o quinto constitucional, e ter alguém que sente a dor da advocacia, já que a nossa profissão é essencial à justiça, como a própria Constituição fala, nada mais justo que possamos estar presente no ato de fazer justiça, que é ali o que acontece dentro do Poder Judiciário. E doutora Larissa, só pontuando também, a gente precisa fazer os elogios à luta do presidente da OAB Nacional, Dr. Beto Simonetti. Sim, com certeza. Ao nosso eterno presidente, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, ao presidente da OAB Piauí, Raimundo Júnior, que não mediram esforços na luta para a manutenção dessa vaga para a advocacia. Isso foi uma vitória gigantesca, que vai repercutir não só aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, mas em todos os tribunais, em todos os quintos constitucionais. Então tem que ser valorizado, tem que ser realmente
parabenizado. Sim. E é isso, ganha não só a OAB, mas ganha também a sociedade. Porque, querendo ou não, o Ministério Público tem o seu papel fundamental. Mas aquela instituição, aquele profissional que aproxima a justiça do cidadão, da sociedade, é aquele oriundo da advocacia. Esse viveu a dor, compartilhou a dor e lutou pelo seu cliente. Então, assim, é uma vitória da sociedade também. Então, parabéns a todos que lutaram para manter essa decisão, para manter essa vaga para a OAB. De fato, os três, Beto Simonetti, Marcos Vinícius e nosso presidente Raimundo Júnior são incansáveis mesmo nessa luta pela advocacia, né, para que os nossos direitos sejam sempre garantidos. E que bom que estamos aqui agora falando sobre o quinto, que é real, né? Verdade, que é real. concreto. Depois de tanta briga, é real. Mas então é isso. Então, o nosso objetivo aqui também, além de conhecer o quinto, né, é saber um pouco também da trajetória do candidato, saber quais são as ideias, as visões do candidato, que para que a gente te conheça melhor, né, Mário? E saiba exatamente o que é que você pretende, quais são os seus planos, né, como desembargador do nosso Tribunal de Justiça. Então, para começar, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né? Como você chegou até aqui. Perfeito. E é isso. É isso. Bom, gente, eu sou advogado militante há quase 20 anos. Né? Eu realmente me formei muito cedo, me formei com 21 anos de idade. E tenho 41 anos de idade hoje. E só fiz isso desde que recebi minha carteirinha. Né? Então, eu sou um cara que vim de uma família que não tinha histórico de advogados. Eu sou o primeiro advogado dessa família, considerando aquele nosso núcleo mais próximo. Então não tive ninguém para me mostrar algum caminho, me dar aquele atalho, eventualmente, que poderia você conseguir alcançar um sucesso profissional. É claro que sem competência, sem dedicação e sem estudo, absolutamente ninguém consegue alcançar. Verdade. Mas não ter também dificulta um pouquinho mais, isso aí a gente tem que deixar claro. Compadeço da É isso. Então me formei, juntei ali 4 amigos mais próximos e dividimos uma sala comercial que mal dava para nós 4, mas era o que a gente conseguia pagar naquele momento, e fomos à luta. Fomos buscar oportunidades, fomos conversar com... Naquele momento a advocacia até dos familiares, ela é muito ativa, resolver um problema aqui para conseguir uns honorários ali, buscar algum caminho, e fiz, assim, eu costumo dizer que eu nunca perco a oportunidade de estar advogando. Claro que com muita responsabilidade, sempre pisando onde a minha técnica e a minha capacidade alcança. Ninguém tem como saber absolutamente de tudo, apesar da advocacia proporcionar você receber um caso e se debruçar sobre ele, estudar. Mas a gente tem que ter muita responsabilidade também, porque o cliente deposita em você uma confiança absoluta. Então você tem que saber o que está fazendo. Então, mas sempre que chegava um caso novo para mim, ou eu me sentia confortável de seguir, ou eu convidava um colega, um amigo, um parceiro que tivesse uma experiência ou um conhecimento que pudesse somar comigo. Então, comecei com muitas audiências em juizados de pequenas causas, valores realmente pequenos, ações de indenização por dano moral, por atraso de conta ou cobrança indevida. Isso fiz muito. Fiz muitas ações de cobrança também nos juizados, e já conectado com o direito empresarial, que é a minha área principal de atuação, que é a minha área de especialização. Então eu sempre tive contato com empresas e sempre gostei de prestar serviço para pessoas jurídicas. Mas não só isso, fiz previdenciário, fiz trabalhista realmente sempre do lado do empresário também, né? Sempre normalmente do lado do reclamado. E fui seguindo e buscando e agarrando cada oportunidade, tentando me dedicar, e a vida, você tendo fé, coragem e estudo, você encontra essas oportunidades. E eu falo isso para a Jovem Advocacia. Eu sei que há momentos de dificuldade, eu também parei em alguns momentos, olhei para o teto, sem saber o que seria da minha advocacia. Eu acho que todo mundo em algum momento passa por isso, mas Deus tem sempre os planos, então é não parar, não desistir, continuar, que as oportunidades, elas eventualmente, dediquem-se, esforcem-se, estudem, que as oportunidades aparecem. Então, na minha vida também foi assim,
E aí comecei a conseguir alguns contratos fixos e isso já dá aquele alívio financeiro para o escritório. E aí fui seguindo, fui me dedicando e acabei entrando nesse ramo de direito empresarial, dessa questão um pouco mais preventiva das empresas, de dar aquele auxílio jurídico em tudo que a empresa precisa. E aí é isso que eu tenho feito majoritariamente. Mas também tenho muita atuação em direito na área pública, no administrativo, atuo muito no Tribunal de Contas do Estado, atuo também eventualmente numa área criminal, principalmente no penal econômico, normalmente relacionado à atividade empresarial. Fora essa parte do Tribunal de Contas e do direito eleitoral, que eu também tenho atuação, esse é mais voltado realmente para a área pública, mas é um nicho menor do escritório, mas a gente também consegue sanar alguns problemas por ali. Então, essa minha história, linha do tempo da advocacia. Então, só reforçando para os jovens advogados. Trabalhem, as oportunidades aparecem, todo mundo já passou por dificuldade, eu sei que o cliente não bate na porta da hora, mas estaremos sempre prontos para quando ele aparecer. Isso é maravilhoso, porque quando a gente fala de trajetória, a gente mostra para quem está conversando agora, né, quem está chegando agora, de que é possível, né, Mário? Que a gente... que se a gente se dedicar, que sim, é possível. E até foi uma coisa que eu falei no encontro que tivemos aqui no escritório, na APAC, que todo mundo iniciou numa cerimônia de entrega de carteiras, né? Então, independente do caminho que se percorreu após essa entrega, todo mundo começou lá. E os medos e as angústias, o frio na barriga, é comum a todo advogado. E assim, ainda eu sei que o tema do programa é o quinto, é porque a Jovem Advocacia, realmente eu gosto muito de falar com eles e para eles. Então, doutora Larissa, doutora Janaira, a APAC, por exemplo, é uma excelente oportunidade para a gente buscar oportunidade, porque muito da nossa advocacia ela vai na caminhada junto. A advocacia, eu costumo falar que ele é uma atividade coletiva. Então, as oportunidades aparecem para você chama um colega para caminhar junto, depois esse colega ele chama para outro e ali você vira uma rede de apoio. Então, por exemplo, a APAC, aqui você constrói uma rede de relacionamentos, então você conversa com várias pessoas que têm experiências diferentes e aí isso volta profissionalmente para você. A própria OAB, participar das comissões, estar inserido lá dentro, você ser lembrado como uma pessoa que pode ajudar o outro. Então, assim, isso é fundamental também para a Jovem Advocacia e parabéns à APAC por esse momento e para falar e para trazer essas informações para o jovem advogado. Eu sou suspeita a falar, porque eu precisaria, na verdade, de um podcast para falar dessas coisas, mas então não vou me estender, mas a APAC foi assim, o meu pontapé inicial. Eu sou de outro estado e então eu advogava assim, meio aleatório aqui até conhecer a associação e a APAC mudou minha vida completamente, né? Mudou minha vida completamente, me deu, eu disse assim, quando eu entrei na APAC, eu pela primeira vez me sinto inscrita nos quadros da ordem. De forma bem breve, doutora Larissa, a minha experiência com a APAC, tanto não só com a APAC, mas com a OAB em si, de que a gente agora se sente pertencente. Antigamente, apesar de ser jovem advogada, mas eu ainda peguei, né, boa parte, e eu não gostava nem de pisar na OAB, porque eu não me sentia acolhida, não me sentia representada, sentia que as pessoas, quando eu chegavam lá, não olhavam muito assim, nem mal cumprimentavam, na verdade. E agora eu vejo essa aproximação, essa inter-relação que a gente tem. Eu poder estar aqui na frente do senhor, conversando com o senhor, já é um grande passo. A nossa também Jovem Advocacia agradece, porque a gente tinha como assim um cenário totalmente diferente. A gente pode questionar, a gente pode ir atrás, a gente tem muito mais network e oportunidades, né? Então realmente muito importante. E com certeza desfazer o abismo, né, que parece que existe entre a advocacia e os candidatos. Parece que a gente vive num mundo paralelo, que está todo mundo num lugar diferente. E às vezes isso também acaba tirando o advogado dentro da ordem. Então a ideia também da gestão hoje é fazer essa aproximação. Então, e a nossa ideia hoje também aqui é desfazer totalmente esse espaço gigante que se fez aí por anos para que a gente se aproxime. É isso, e fazer a Jovem Advocacia também ocupar o Tribunal de Justiça. Exatamente. Não precisa ter medo, lá os desembargadores recebem, você tem totais condições. O jovem advogado ele tem total condição de estar lá, de ocupar, de estar presente
E esse papel de diálogo com o desembargador, de despachar presencialmente, de estar olho no olho, dele ouvir a dor, ouvir os detalhes do processo, isso aí é fundamental para a construção da justiça. Então faz parte, não se reprima em relação a isso, vá, ocupe e esteja presente dentro do Tribunal de Justiça. Isso é fundamental também, jovem advocacia. Coragem para ir lá, eu sei que vocês têm, mas podem ir mais. A gente que frequenta o tribunal sente falta, quer ver mais, quer mais presença. Verdade, com certeza. E agora entrando no tema central, né, que é o quinto constitucional, Mário, eu queria saber como você avalia a importância desse instituto, né, para o Tribunal de Justiça e para a advocacia. Para mim é uma questão realmente de soma, né? Então a gente tem um representante oriundo da advocacia, aquele cara que sente a proximidade, tem proximidade com a sociedade, com o cidadão, vivenciou a militância da advocacia. Então ele consegue chegar ao tribunal, e o objetivo da Constituição é justamente esse, é trazer visões diferentes, experiências diferentes, trazer pessoas que não são servidores públicos, né? Não são, não é questão de servidores públicos, mas que tenha advocacia ou experiências para somar com a visão dos outros magistrados. É aquele, está do outro lado. Isso, exato. Então é uma forma de realmente, como a doutora falou, oxigenar o Tribunal de Justiça com pessoas novas, com visões novas. Então ele chega lá já com experiência profissional e consegue, porque afinal é um colegiado, né? Então ele soma com os outros colegas para fazer o equilíbrio necessário para a construção da justiça no melhor cenário de todos. Perfeito. E caso você seja escolhido, né, qual a contribuição prática que você acredita que você poderá trazer para fortalecer a justiça do nosso Estado? Doutora Larissa, Deus abençoe suas palavras. Eu acho assim, como é que eu vejo hoje o Tribunal de Justiça em relação ao quinto, como eu quero estar lá e contribuir. Para mim, eu tenho uma característica que é de gratidão muito grande à advocacia. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei, eu devo a ela, porque, como disse, só fiz isso, é a minha atividade principal. Até uma coisa interessante que eu já costumo falar, que eu tenho uma carteira de trabalho, tenho uma assinatura e é como um assessor jurídico, já como advogado de uma empresa. Então, tudo isso que eu tenho. Então, eu tenho muita gratidão pela advocacia. E chegando ao tribunal, eu quero trabalhar pela advocacia, né? E pelo cidadão, porque com a vivência que a gente também pensa na questão, na sociedade como um todo. Então, alguns pontos são claros: atendimento, agendamento de atendimento, não deixar o advogado do interior desassistido. Então, é ter alguma forma de fazer com que ele venha a Teresina ou tenha um despacho online de forma fácil, simples, né? Que ele consiga ter esse acesso ao gabinete. Então, isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de implementar, porque é uma parte da minha rotina do escritório. A gente tem sempre um costume, não, é uma determinação que a gente tem lá dentro do escritório, uma construção coletiva, que sempre que um processo está concluído ou está pronto para julgamento, a gente vai despachar. Então, essa parte eu também vou retribuir, quero retribuir. Agora, tem um ponto que é fundamental. A gente tem que entender que o desembargador ele não é só o magistrado, tá? Ele também é um magistrado, mas, acima de tudo, ele é um gestor. Então, ele vai gerir o gabinete dele, ele vai gerir o próprio tribunal. Em eventual momento, ele vai ocupar cargos de gestão em que ele vai tomar decisões orçamentárias, onde aportar dinheiro, quais são as rotinas que têm que ser feitas, quais são os programas que vão ser priorizados pelo tribunal. Então, é isso, trabalhar como gestor. Gestor não é diferente de um gestor público, não. A questão é que ele faz parte daquele quadro e vai ficar lá muito tempo, mas sempre alternando os cargos, né? Mas ele é um gestor e ele tem que aplicar os princípios da administração pública e buscar sempre a melhor efetividade. Então, é nesse papel pensar na advocacia, não só em um advogado individualmente. Eu acho que a grande diferença é pensar na advocacia de forma coletiva e aplicar isso enquanto gestor. Claro que ele não é um gestor sozinho, é um colegiado, mas é voz que se soma, é uma força que tem a mais. Teremos, inclusive, a maioria, quando comparado ao quinto, porque serão 2 membros do Ministério Público, agora 3 da advocacia. Então, é somar força de união em prol da advocacia. Essa é a minha ideia, se eventualmente desembargador.
Muito bom. Vamos falar agora um pouco sobre os desafios atuais, né, do judiciário, e um tema que muito se fala, que está sempre presente, é o acesso à justiça, né? E como você acha qual é a sua estratégia, né, para aproximar o tribunal do cidadão comum? Bom, perfeito. Eu acho que muito já tem sido feito, né, no Tribunal de Justiça em relação a isso. Então, a gente tem visto programas que estão sendo implementados pelo Tribunal de Justiça, já levando uma interiorização do tribunal. Então, eu acho que isso tem que ser valorizado e desenvolvido, né? Seja em forma de caravanas, a advocacia, realmente, o Tribunal de Justiça presente no interior do Piauí. A gente tem um estado extremamente extenso, territorialmente, principalmente na sua verticalização. Então, às vezes, o tribunal fica quase que inacessível para muitos advogados. Então, se você imagina como um advogado vem lá de Corrente para despachar um processo aqui. Então, a gente tem que pensar soluções de aproximação dessa questão territorial mesmo, para trazer o cidadão e o advogado para que eles sejam atendidos com plenitude no Tribunal de Justiça. Então, eu acho que esse ponto é fundamental, é um ponto que precisa ser construído e evoluído. Eu acredito também que essa questão do atendimento, da disponibilidade de uma agenda virtual, onde você possa ir lá no site ou no WhatsApp do próprio gabinete, ver quais são os horários livres de atendimento, marcar, vir a Teresina ou marcar uma videoconferência. A minha ideia é o advogado que vai decidir se ele quer um atendimento presencial ou se ele quer um atendimento online. Que se para ele for mais cômodo, mais barato, ter um atendimento virtual, que ele faça virtual e veja lá e consiga antever a possibilidade das agendas e dos horários. Para mim isso é garantia do acesso à justiça. Sim. Ele vai conseguir dar andamento nos seus processos, dar andamento na sua profissão, com a segurança de que tem aquele... Existem muitas soluções em outros tribunais que já podem ser aplicadas aqui, né? E assim, a gente não precisa tentar inventar a roda, né? A gente faz ela girar. Então a gente vai, copia experiências que sejam positivas, traz e aplica aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Então, para mim, é isso, é dar acesso ao advogado e ao cidadão, seja suprindo a questão territorial, seja dando alternativas de encontros e despachos. Eu acho que esse ponto é fundamental e tem que ser desenvolvido. Na visão do desembargador, então, se enquadra nessa questão do poder de administração dentro do seu gabinete, no caso. Então, você poderia gerir as atividades, poderia decidir o que poderia ser feito, né? No caso, para dar uma melhor ênfase e celeridade. Isso, exato. O desembargador ele é gestor do seu próprio gabinete. Então, ele não precisa, por exemplo, de uma autorização do plenário para implementar soluções só no gabinete dele. Interessante. Então, assim, eu posso criar um acesso, por exemplo, uma forma de agendamento aos despachos dentro de um gabinete, exclusivamente. Então, isso aí é a liberdade dele, é o papel dele como gestor. Aí, além disso, se ele quiser, por exemplo, ter custos orçamentários diferentes ou soluções mais amplas, ele passa as ideias, constrói as ideias com os outros desembargadores e leva isso ao presidente. Mas, independentemente disso, ele pode sim, sozinho no seu gabinete, construir soluções para a celeridade. Por exemplo, o uso de ferramentas de tecnologia para fazer uma filtragem de processos que são mais importantes, digo, em questão ao tempo. Então, assim, quando é mais urgente um processo, ele consigo fazer uma filtragem, eu consigo saber se o advogado que pediu aquele agendamento tem um processo com um pedido liminar, por exemplo, ou um pedido de suspensão dos efeitos na apelação, e automaticamente eu cruzo aquele pedido do advogado com o processo dele. Eu sei que o pedido que ele me fez vai ser urgente, mas a agenda que ele marcou lá, infelizmente, já estava ocupada, então pode ser muito custoso ou até um dano irreparável, um prejuízo irreparável se demorar muito aquele atendimento. Posso fazer com que a ferramenta de inteligência ou tecnologia antecipe o despacho dele. Então, assim, é possível, isso não é complexo de se fazer, é possível que seja implementado exclusivamente por um gabinete. Então, assim, são essas questões, porque pra gente que é advogado, a gente é advogado, a gente sabe. Todo processo pra gente é urgente.
Sim, Então, assim, a gente tem verdade. sempre muito interesse em ter o nosso pedido atendido. Mas o papel do desembargador, claro que ele tem que fazer um equilíbrio. São muitos processos naquele gabinete. É possível, sim, fazer essa triagem para que ele identifique, de acordo com as métricas que a gente pensar, o que faz de um processo urgente, ou muito urgente, ou urgentíssimo. Eu deixo ele lá num sistema com muita segurança, com muita cautela. A inteligência artificial, a tecnologia tem que ser usada com muita responsabilidade. Mas é possível fazer com que isso fique lá cautela. Quando eu recebo o pedido daquele advogado direcionado àquele processo, isso já me dá um alerta. E eu já tenho como saber que aquilo ali realmente tem que ser antecipado, por exemplo. E por que não fazer isso? Um encaixe, um direcionamento mais preciso para atender aquela necessidade daquele advogado. Essa é uma das minhas ideias também de implementação lá. Muito bom. Um dos pontos mais sensíveis e que mais interessam a advocacia são as nossas prerrogativas, né? Sim. Então, como você pretende garantir, né, as prerrogativas da advocacia? Como é que você vai garantir o respeito e a valorização da advocacia no seu gabinete e dentro do tribunal? Perfeito. Gente, com o risco de parecer repetitivo, mas é porque isso eu tenho pensado muito sobre isso, eu tenho conversado muito sobre isso, discutido muito sobre isso. Os problemas da advocacia, inclusive o disputa das prerrogativas, que para mim é um direito inquestionável e deve ser lutado em todos os momentos, eu acho pouco ele ser resolvido isoladamente em um gabinete ou dois, né? Não que haja essas violações recorrentes do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, não é isso. Mas são situações que sim, eventualmente podem acontecer. E eu acho que isso tem que ser pauta, de novo, do sistema, da instituição Tribunal de Justiça. Ela não pode ser a defesa de um só desembargador, né? Não que seja, né? A gente tem excelentes desembargadores, a gente tem excelentes nomes, mas é preciso que seja pauta do próprio tribunal. Então a minha ideia é, novamente, levar isso para ser discutido e defendido por todos os 22, por todo o colegiado, implementação de normas, implementação de portarias que determinem e punam quando essas prerrogativas forem violadas, né? É claro que isso já existe essas construções, mas é preciso que isso seja de fato cumprido e executado. E hoje a gente tem um excelente corregedor que faz realmente, dá atenção a isso, ouve a advocacia, recebe a advocacia, que é o desembargador Arivan. Então, novamente, exemplos são para serem copiados. Então, eu acredito que é isso, é se espelhar em quem tem um bom trabalho e seguir aquilo, e claro, o que puder ser melhorado, a gente conseguir melhorar. Sim. E qual conselho você deixa para os jovens advogados, né, que estão começando a carreira e olham para o Quinto Constitucional como uma inspiração? Eu acho interessante. Eu como uma pessoa que não saiu de um núcleo familiar de magistrados ou de advogados, eu acho muito interessante uma pessoa como essa ter a oportunidade, afinal todos que estão concorrendo têm a oportunidade de ocupar essa vaga, ter esse cara que saiu lá do bairro Memorare, de Zona Norte de Teresina, que os pais são bancários, que se esforçaram absurdamente para dar oportunidade de educação para os filhos, e ele ocupar esse local. Então, assim, eu já fui um jovem advogado, com medo, eu já fui um jovem advogado que olhava, esperava o telefone tocar para esperar uma oportunidade nova. Eu já fui um jovem advogado que provocava os amigos para judicializar alguma coisa, claro, quando havia sentido, quando havia um direito violado. Então, assim, eu quero que vocês tenham coragem, eu quero que vocês não desistam, eu quero que vocês lutem, conversem e ocupem espaços. Para mim, o principal que vocês têm que fazer agora é ocupar espaço, seja na APAC, seja na OAB, seja nas associações ou instituições que vocês têm acesso. Ocupem espaço, façam network, conheçam pessoas, se liguem a essas pessoas e construam junto com elas. Isso aí, para mim, é fundamental para uma construção de uma história de vida bonita, e esteja sempre preparado para as oportunidades que podem aparecer, e eu garanto que elas vão aparecer. Como eu já disse,
Eu também já estive lá sozinho naquela salinha, dividido com 3 amigos, olhando pro teto, ansioso, nervoso, torcendo para que alguma coisa Meu acontecesse. Deus, cadê o cliente? Por que não vem? Cadê o alvará? Cadê o a alvará? decisão? Aí entrava, protocolava uma ação no juizado especial, marcava para 1 ano depois da audiência. Então, assim, gente, dá certo, não desistam, não desistam. Eu sou um exemplo de quem vive só da advocacia, e se essa é a sua paixão, e se é isso que vocês vão fazer, assim como eu, vamos em frente. E se tiver muito difícil, procurem as pessoas, procurem os amigos, conversem, batam na porta de quem tem experiência, e eles vão ter sempre uma luz e um caminho para indicar para vocês. Muito bom. Quer fazer alguma pergunta ainda, doutora? Eu gostaria de fazer uma pergunta que você pode ter a liberdade de responder de forma até breve. Se você fosse se tornar desembargador, quais seriam suas 3 primeiras prioridades? Bom. Algo que você vai ser, por exemplo, que a gente vai perceber. O primeiro ato. O primeiro ato, assim, suas prioridades, 3 primeiras prioridades. Bom, eu acho que as minhas prioridades não consigam não ser relacionadas à advocacia. Então, meu primeiro ato vai ser realmente chamar o jovem advogado para dentro do Tribunal de Justiça, para estimular o jovem advogado a vir. Seja participando de eventos onde tem a jovem advocacia, para eles terem essa proximidade com o Tribunal de Justiça, né? Seja estimulando alguma discussão, algum momento com eles, mas de fato tentar fazer com que eles ocupem o Tribunal de Justiça. Isso é uma coisa que eu porque assim, a gente vai de segunda a sexta lá no tribunal, a gente às vezes sente falta do jovem advogado, né? E os desembargadores eles discutem de igual para igual, respeitam de igual para igual, então é importante que vocês também estejam por lá, conheçam e conversem e levem os seus processos até o desembargador para ter esse momento. Isso é uma coisa que eu quero muito. O outro, eu acho que é essa parte do uso da tecnologia a favor do advogado. Não estou dizendo em substituir o trabalho pela tecnologia, não é isso. Mas existem como usar essas questões de forma inteligente, prudente e segura para fomentar a agilidade e o tempo, né, que a gente precisa para os andamentos processuais. Então, uma das coisas que eu penso é isso. Essa análise processual de urgências, né, e cruzamento de despacho. E além disso, a terceira coisa seria essa questão do agendamento. Eu ter uma plataforma onde eu possa agendar, saber que horas eu vou lá falar com o desembargador. Eu sei que não é tão simples. Existem pautas também do Tribunal de Justiça, né? Existem as sessões de julgamento, que às vezes elas não conseguem ser definidas no tempo exato, às vezes leva mais tempo do que esse programa, mas não é todo dia que tem. Então, assim, sempre que houver, faz a agenda lá de segunda a sexta, encaixa todos os horários e deixa o advogado escolher a forma de atendimento que ele quer, o horário que ele quer e o nível de urgência do processo, usando alguma ferramenta, uma construção de ferramenta de tecnologia, inteligência artificial que seja, exclusivamente para ter esse cruzamento, esse equilíbrio entre os pedidos de pauta de agendamento e o nível de urgência dos processos. São algumas coisas que eu tenho pensado, mas também muito trabalhar por essa questão da gestão, trabalhar a questão orçamentária, mas isso aí a gente deixa para depois porque precisa realmente de mais tempo, sim, não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. Essas são as mais práticas que conseguem ser implementadas de forma mais objetiva lá. Perfeito. Estamos chegando, né, ao fim da nossa conversa. Passa rápido, né? Todo mundo pensa, 40 minutos é muito tempo. Quando chega aqui, 40 minutos fica bem curto para tudo que a gente quer conversar. Mas como uma última pergunta, quero que você diga, Mário, para mim, para a doutora Janária, para toda a advocacia, qual é o legado que você quer deixar no Tribunal de Justiça? Eu acho assim, doutora Larissa, doutora Janária, eu acho que uma das coisas que eu trouxe da minha família, né, são os valores que a gente tem lá. Eu tenho muito apego a isso, então eu acho que uma das coisas que eu quero deixar muito é trabalho, muito trabalho, e ética,
são as coisas que, não sei, que me motivam, são as coisas que estão juntas a mim, eu não consigo ser diferente. Então eu acho que o principal trabalho, é o que eu quero fazer, trabalho pela advocacia, trabalho pelo tribunal, trabalho pelo cidadão que demanda aquilo, que precisa que tenha a vida ali sendo resolvida naquele tribunal. Então, para mim é isso. E claro, sempre com muita ética e com muita responsabilidade. Eu acho que isso aí são as coisas que a gente vai juntas, são o que eu faço desde sempre, é a minha característica principal e não vai ser diferente lá, e eu quero que eventualmente desembargador e saindo de lá eu ter essa característica e essa marca para deixar para o tribunal. Essa pergunta é difícil. Você quer ser aquele que a gente olha, aquele desembargador, ele é gente boa, Gente ele boa. atende a gente muito bem. Aquele que trabalha muito, eu quero que isso. na hora da distribuição do recurso, quando a gente fica esperando aparecer quem é o desembargador, diz, Mário Basílio. Seria maravilhoso. Mário, muito obrigada. Obrigado, Quero te Larissa. agradecer verdadeiramente por você se disponibilizar, estar aqui, dispondo de tempo, né, para conversar com a advocacia. Quero agradecer a Janaira, que é uma Obrigado, parceira da APAC, que está aqui com a gente sempre. Todas as vezes que a gente convoca ela está presente, se faz presente, né, tem essa iniciativa também de estar junto a nós, junto à advocacia, e é isso, aqui é a união de propósitos e o propósito maior é sempre voltado para a melhoria, né, na advocacia, para que a gente tenha a nossa profissão valorizada e que a gente entender que essa união valoriza, trazendo essa valorização, ela melhora não só a minha, a sua, mas acaba trazendo a melhora para toda a advocacia, e isso é muito importante. São as nossas vidas, né? Eu vivo exclusivamente disso, então nada mais justo que a gente lute para que tudo dê certo. Então, muito obrigada a todos vocês, e é isso, gente, agradeço a disponibilidade de todos de estar aqui hoje, e estamos encerrando o nosso primeiro episódio da nossa série do Quinto Constitucional.